Hoje, recebemos uma profissional que carrega uma trajetória marcada por conhecimento, prática e transformação. Fisioterapeuta, especialista em fisioterapia, traumato-ortopédica, dor e fisioterapia esportiva, mestre em saúde e sociedade, docente e empreendedora. Uma mulher que une ciência, cuidado e propósito para impactar vidas todos os dias. Seja muito bem-vinda, Érica Galdino, ao nosso podcast. Estamos muito felizes em receber você aqui e ter encontrado uma vaga na sua agenda, que não foi uma coisa muito fácil. Tentamos, aconteceu alguns imprevistos, não foi no caminho, questões familiares, como você havia me contado, mas graças a Deus estamos aqui, né? E vamos conhecer um pouco da sua história hoje e compartilhar para todo mundo. Sim, eu tenho que primeiro agradecer aos dois pelo convite, que já perdura um tempo, né? Mas que bom que hoje deu certo essas agendas baterem. E eu espero que seja um papo muito proveitoso. Claro, com certeza. Sempre é, porque nosso propósito aqui é extrair um pouco do seu conhecimento, da sua trajetória, para que a gente possa transmitir isso para outras pessoas, para que possamos impactar vidas através da sua trajetória, do seu conhecimento e do seu desenvolvimento. Sim. Muito bom. Érica, nosso podcast, nós recebemos pessoas que têm histórias e têm uma trajetória de crescimento, uma trajetória de esforço para que possa chegar a realizar os seus sonhos e chegar ao topo, né? Eu sei que você deve estar no começo ou na metade da jornada, mas hoje gostaríamos de saber como foi que você desejou se tornar fisioterapeuta, como foi que você teve esse carinho por essa profissão e essa dedicação? Se foi alguém que falou na sua infância ou alguém na sua adolescência que conversou com você, Érica, você dá certo para ser fisioterapeuta? Como foi essa história? Eu sempre costumo dizer que essa é uma história bem engraçada, porque eu digo isso, eu repito isso hoje em sala de aula, em algumas palestras, e costumo dizer que a fisioterapia, ela, de certa forma, me escolheu, porque eu nunca escolhi ela, a priori. Né? Quando, na adolescência, no começo da fase adulta, eu sabia assim, que eu tinha que fazer uma faculdade ou trabalhar com algo para realmente mudar de vida, para chegar ao topo, de alguma forma, sair daquele lugar. Mas nunca tive aquele... quando era criança, meu sonho é ser fisioterapeuta, meu sonho é ser médica. Nunca, eu só sabia que eu tinha que fazer algo. E aí, pela afinidade com os esportes, né, fisioterapia tornou-se uma opção. Mas, basicamente, quando eu fui prestar, na minha época, vestibular, e já era Enem também, você tinha algumas opções dos programas de ProUni e outros de faculdades públicas. E aí eu lembro que eu tinha 4 opções, então, que você tem a primeira e a segunda chamada, não é isso? Eu coloquei 4 cursos diferentes, porque eu não saberia para onde ir. Então, assim, vou tentar 4 opções, e aí, na que melhor for, estarei lá. E minha primeira opção deu certo, que naquela época seriam ciências biomédicas, mas era muito longe de casa e, por questões financeiras, familiares, eu não conseguiria ir. Por mais que para estudar com a bolsa, mas teria todo um custeio de moradia, translado, que naquela época não se conseguiria manter lá. Então, da opção que eu mais queria, eu fui para a opção que era mais viável e confortável, que era fisioterapia, que a faculdade era mais perto da minha casa. E comecei. E o mais engraçado é que no primeiro semestre eu já amei. Eu já me sentia pertencente à fisioterapia. Que coisa boa. Já de cara, eu disse, nossa, eu gosto disso daqui. Então, logo assim que começou, você já se identificou, viu que era aquilo que você queria, mesmo que antes você não entendia, né, que seria aquilo ali. Mas o que foi o ponto-chave de virada que fez você entender que era aquilo que você queria? Tem alguma coisa específica que sim, que você gosta mais, que despertou isso em você? Sim. Mas o ponto-chave o meu ponto-chave nunca foi o que eu queria, foi o que eu não queria. Eu costumo dizer muito que meio que errado a gente já deu, então a gente só tem uma opção. Que dá certo dar agora. certo agora, né? Quando eu vou para o ensino superior, quando eu digo que foi a opção mais viável, é porque eu consegui encaixar de trabalhar no CLT, em supermercado manhã e tarde, e eu estudava à noite. E aí aquela rotina de domingo a domingo, eu tinha uma certeza, eu tenho que sair daqui. E eu comecei a ver que a opção mais viável era ter uma profissão.
porque eu não via outros modos. Como é que eu ia sair? Eu não tinha dinheiro para montar uma própria empresa, eu não tinha pais ricos para ser herdeira, então eu tinha que sair. E eu que sabia que eu queria sair dali, porque eu não queria viver o resto da minha vida ganhando um salário mínimo, não que não seja digno, porque foi o que me manteve na faculdade, mas que até ali era muito pouco, eu queria mais. Então, juntou com a afinidade da fisioterapia, eu falei, é aqui que eu tenho que gastar o meu suor e o meu esforço para fazer dar certo. Então, desde o primeiro período, eu fiz dar certo. Isso é uma vivência que eu costumo levar para a sala de aula hoje, de dizer, olha, eu entendo que vocês estão cansados, mas é a única chance. Porque é a única chance de muitas pessoas. E o meu não querer estar lá no supermercado ganhando apenas um salário mínimo, não me contentar com isso, era a minha motivação de todo dia dizer assim, não, eu não tenho uma desculpa de tirar nota baixa, até porque eu não podia, porque eu era aluna bolsista, você não pode tirar nota baixa e reprovar. Então, essa é a minha motivação. Eu tenho que estudar, eu não tenho desculpa, eu não posso reprovar, não é desculpa. A minha desculpa é, eu vou estudar mais, porque eu tenho que passar e sair. Sim, com certeza. Esse foi meu ponto. Então, não foi o que eu queria, foi o que eu não queria. O que não podia. Geralmente a gente toma as nossas decisões baseado numa dessas duas opções, né? Ou a busca pelo prazer ou a fuga da dor. No seu caso aí, foi fugindo dessa dor que você não queria. Fugi muito. A única opção que você tinha era continuar, né? Sim. Porque não existe a opção de retroceder, né? Hoje nós começamos a perceber que existe um fenômeno na sociedade, né? As pessoas, elas estão, desculpe a palavra, mas elas estão mais fracas. Elas não conseguem resistir, não conseguem ir além. Elas não conseguem se esforçar um pouco para realizar os seus sonhos, né? E eu entendo que para você conseguir realizar os seus sonhos, você precisa de esforço, precisa se dedicar, precisa sonhar de fato, né? E o interessante é que você não tinha outra opção a não ser continuar tirando nota boa. E isso me dava medo, porque muitas noites e muitos dias eu pensei, e se não der certo? Porque tinha a possibilidade de ser feita um processo ali de uma graduação muito bem feita, boas notas, mas boas notas não te jogam no mercado de trabalho. Uhum. Né? E o que era que lhe dava a certeza quando você vinha essa dúvida, e se não der certo? Por que você continuava? O que lhe dava a certeza de que poderia dar certo? Porque, ao mesmo tempo, quando eu pensava de fugir da dor, eu não tinha muitas outras opções. E eu me via muito assim, mas se eu ficar aqui, se eu nem tentar, eu sou muito do tentar. Né? Eu sou aquela que não deu certo, mas eu tentei de tudo. Sou bem assim. Então, eu vi assim, eu já sei como é que eu estou aqui hoje, 4 anos, e assim, eu vinha com Vinícius no carro e eu vinha contando para Vinícius que quando eu ia para a festa eu bebia uma água, porque eu só tinha R$ 2. Naquela época a água era 2. Você não bebe? Eu dizia, não. Não quero. Não quero. Hoje não. Hoje não. Mas porque não tinha mesmo essa opção, né? Então, naquela época eu tinha que fazer de tudo para me bancar sozinha, para não comprometer ainda mais a minha mãe. E aí vem a sua fala quando você diz que estão mais frágeis as pessoas. Eu sinto falta disso nas pessoas. De serem mais fortes, mais resilientes, né? De tentar mais. Porque eu lembro que naquela época minha mãe sempre fez tudo por mim. Mas eu sempre pensei como... o que eu podia fazer? O que era viável para minha mãe não precisar fazer tudo por mim. Então, assim, era viável trabalhar para me sustentar e ela ficar com o máximo que já era sustentar a casa. Então, imagina você sustentar a casa e uma filha na faculdade. É um peso muito grande. Então, eu via isso de lutar que não. Então, não dá. Eu tenho que fazer ali o meu. Tem que fazer até dar certo. Até dar No certo. caso, você não é de Mossoró, era de outra cidade. Não, eu sou do Ceará. Eu sou cearense. Ah, é cearense. Do interior do Ceará. Numa cidade chamada Itaiçaba. Uma cidadinha pequena de 7 mil habitantes. E veio para Mossoró já para estudar e aqui ficou quando se formou e começou a trabalhar. Vim para Mossoró porque passei no mestrado, sempre tive... E aí, quando fiz a graduação, eu percebi, né? Por aqui que eu vou. Mas a formação foi aqui ou foi lá? Não, foi lá. Foi lá no Ceará. Na cidade vizinha, né? Em Aracati. Acho que todo mundo aqui conhece Aracati. Sim.
E aí... Aqui a gente conhece por Aracati. Aracati. Lá é Aracati, né? Eu já consigo entrar na aula e dar bom dia, mas o resto ainda não. Né? Só isso. E faço, né? De forma engraçada esse bom dia. Bom dia. Pois, e aí eu vim e de novo me bateu, né, que eu queria fazer mestrado porque eu via que eu precisava agregar algo no meu currículo. Um diferencial. Sim. Como que vai para Fortaleza? Porque eu já estava na situação de trabalhando como profissional de fisioterapia. No caso em Aracati, né? Em Itaiçaba. Sim, Itaiçaba na minha mesmo. cidade. Já estava trabalhando lá, mas eu não conseguiria ir para Fortaleza porque, assim, como que entra, pelo menos na fisioterapia, em Fortaleza, que é uma capital enorme, não entra tão fácil lá no mercado de trabalho. Você tem que ter os contatos, as amizades. E aí, quando você não fez faculdade lá, eu não tinha, né? E aí não tinha família, então eu teria que ir, me mudar, morar lá, custo de vida de novo. Não dá. Mas perto de Mossoró é perto. E eu comecei realmente a pensar, Mossoró é perto, tem táxi, porque um pessoal que estudava aqui anda no táxi, então dá certo. Vou tentar Mossoró. E aí deu certo, passei na UERN e vim. Quando vim, aí comecei a pensar, eu tenho uma inquietação um pouco. Como é que eu posso ganhar dinheiro? Porque eu já estou indo só para gastar dinheiro. Né? Sim, é isso. Querendo ou não, na época que eu fiz mestrado, 2022, ali pós-pandemia, 2023, as bolsas foram reduzidas mais da metade. Né? Se uma bolsa de mestrado, eu não sei quanto é hoje, mas naquela época, quando a gente pensava em mestrado, uma bolsa boa de 5 mil e pouco naquela época, passa a pandemia, eles cortam a bolsa ali para R$1.000. Que aí ninguém sobreviveria ali de R$1.200 naquela época. Então, eu disse, tenho que ir ganhar dinheiro de alguma forma em Mossoró para conseguir me manter nesses 2 anos de mestrado em Mossoró, de alguma forma. E aí foi quando abriu o processo seletivo da Facene. Vou precisar voltar um pouquinho. Sim. Para poder encaixar a história. Na época da faculdade, mesmo trabalhando, mesmo não tendo tempo, eu já entendi que a gente não podia ser mais do mesmo. Por exemplo, que só ser fisioterapeuta Você já não ia buscava dar um certo. diferencial. Um diferencial. E aí, Sim. qual o meu primeiro campo de visão? Conversando com os meus professores, claro, né? Agora já orientada, já vivendo aquela atmosfera, monitoria acadêmica. Porque o monitor acadêmico ele tem certificado de um aluno, vamos levar aí para os celulares, Promax. O que é que faz um monitor acadêmico? Ele orienta os outros alunos. Ele é aquela pessoa que, Em tempo você integral fora da carga horária. Sim, fora da carga horária. Você é monitor. Natanael, eu não entendi nada da aula da Érica. Você que vai com ele lá no laboratório, com os outros alunos, e ensina esses alunos. Você ajuda. Então, Tipo uma aula de reforço. o monitor é a aula de reforço. Aula de reforço. Então, ele ganha respeito dentro da comunidade acadêmica, ele ganha títulos para o currículo, né? Tem certificados de monitoria que pesam em concursos públicos, no processo seletivo do mestrado, Não conhecia por exemplo. essa função. Interessante. Tem essa função. É como se fosse um auxiliar do professor, né? Isso. E, Legal. além disso, quando é uma faculdade particular, ele ganha desconto na mensalidade, porque ele está prestando um serviço acadêmico. Sim, sim. Então, você monitora. Eu lembro que minha mãe assim, que horas? Porque você já estuda de madrugada. Eu falei, não, mas se eu trabalhar sem ir para o almoço, eu saio mais cedo, vou para a faculdade e eu consigo fazer monitoria antes de começar a aula. Ou então, nos sábados, eu trocava. Eu trabalhava sábado de manhã até 5 da tarde, no meu horário normal, mas para a monitoria eu comecei a entrar à tarde e fechar o mercantil à noite. Né? Entrei para o turno da noite para poder ir sábado de manhã. E aí eu fui monitora, me identifiquei por muitos anos numa disciplina que a gente tem lá que se chama eletroterapia. É aquele que, erroneamente, as pessoas falam fisioterapia é choquinho, mas fisioterapia não é só choquinho. Mas essa disciplina, basicamente, tem toda uma ciência, uma física por trás daqueles choquinhos. Eu fui monitora dessa disciplina. E quando abre o processo seletivo aqui em Mossoró, precisava de um professor para essa disciplina. Eu falei, estou na minha praia. Estou muito em casa agora. E vim participar do processo seletivo.
e deu certo. Então, adentrei na comunidade acadêmica de fato, como professora, e continuo até hoje. Descobri que é uma das minhas paixões. Que legal. Isso já soma quanto tempo na sua trajetória? 3 anos de docência. 3 anos. E no total, após a sua formação, a sua trajetória de trabalho, hoje você tem quanto tempo de experiência nessa área? Desde 2019. Desde 2019. 7 anos. Então, você desenvolvia essa segunda função além do seu trabalho, né? Ou você não atuava como fisioterapeuta enquanto você estava... Sempre atuei. Sempre atuou. Então, era como se fosse um extra mesmo, né? Isso. E eu costumo também dizer isso, que eu não fiquei sequer, graças a Deus, eu acredito muito em Deus, eu não fiquei sequer um dia desempregada. Amém. Eu recebi uma proposta de emprego antes de sair da faculdade, antes do famoso colagral da formatura. Eu já tinha uma proposta de emprego, porque durante a graduação eu também me dispus a fazer um curso para ser instrutora de Pilates. Então, eu já saí da graduação com a formação em Pilates clínico. Mas atuou nessa área também? Sim, hoje tem um estúdio de Pilates, né? Saí da faculdade já com o convite dessa clínica, que na minha cidade não tinha ainda, né? Interior. Sim. E a gente saiu com a proposta para montar mesmo o espaço. A gente montou lá. Aqui em Mossoró? Lá no Ceará. Lá no Ceará. Né? A minha trajetória de fisioterapia e empreendedorismo é toda lá. A docência é toda aqui, né? Eu vivo... E então até hoje. Meio que separou, né? A parte Eu ainda lá. vivo lá e aqui. Por isso que a agenda é um pouco difícil. E eu saí para montar nessa clínica. Com o passar dos meses, por algum motivo pessoal, a dona do espaço não quis mais manter, né? E ela chegou assim: Érica, vou fechar o espaço todo, porque eu não quero mais esse ramo. Eu falei, mas eu vou ficar. Eu vou ficar, então. Ela, pronto, você me paga o aluguel da sala, passei a ser locatária. E aí comecei a ralar. Começou a mesmo, história empreendedora. De empreender. De tudo que ganhava lá, era reinvestido lá. Que legal. E aí, por muitas vezes, as pessoas duvidaram. Como é que você vai investir tanto dinheiro numa cidade tão pequena? E é dinheiro que você não tem. Né? E eu falei, eu vou de novo, eu vou aqui. Eu nem sonhava com a docência nessa época, né? Em ser professora. Eu realmente fiz a faculdade para sair e ganhar dinheiro. E aí, de repente, no final do mês, não tinha dinheiro, porque eu comprava um aparelho novo e 30 mil coisas. Comprava uma liga, um elástico, uma bola. O estofado. Um estofado e ia comprando, né? E aí, hoje, a gente tem lá... hoje eu só realmente empreendo lá, tomo conta, porque eu não trabalho mais, não dou mais aula de Pilates, mas antes lá era eu que tomava de conta de tudo. Desde a lâmpada que queimou, até varrer e até dar aula de Pilates. Era uma função minha. Hoje eu realmente só gerencio para conseguir que funcione bem. Isso ainda é lá na sua cidade hoje, né? Lá na minha cidade. Que legal. Com propostas de trazer para cá, mas vai continuar lá. Eita, olha. Traz a propostas. segunda unidade, né, para cá. Faz Vamos uma ver. filial. Pode ser. Quando a gente... E aí, muitas pessoas vão discordar, tá? Mas quando a gente vem de uma cidade pequena, do interior, de uma família humilde e de uma cidade que todo mundo se conhece, eu sinto muito isso. Hoje, a gente não tem só lá um espaço de empreendedorismo. A gente tem realmente, de fato, um impacto social na vida das pessoas de lá. Porque a gente foi o primeiro estúdio de Pilates de lá. Então, a gente atende uma boa quantidade de pessoas para o número da população, real mesmo. E aí, então, hoje eu não me desvinculo disso também, porque a gente tem um caráter social de prover saúde às pessoas, que, como profissional da saúde, isso eu acho que é imprescindível a gente pensar. Você furou a bolha, no caso, né? Porque você fez algo na cidade que ninguém tinha feito, Ninguém né? tinha feito. Da mesma forma, essa bolha se rompe em nossa família, quando alguém se forma, né? Sim. Parece algo simples, mas tem 10 irmãos, ninguém se informou. Um se informou, já é algo diferente, né? Já abre oportunidade para que outros comecem a estudar, para que outros comecem a entender que é capaz, né? Isso. Ah, ninguém dirige, um começou a dirigir. Parece algo simples, mas
tudo isso é questão de comportamento humano, né? Sim, e eu Interessante. vejo... E o empreender, o investir, ele também me ensinou isso. Porque às vezes a gente tem... Eu acho que a ganância e o egoísmo, posso estar usando palavras erradas, mas de dizer assim, eu não vou ensinar Vinícius porque ele pode ser melhor que eu. E aí foi empreendendo e nesse mercado de tubarões mesmo, porque tem essa rivalidade em todas as áreas. Foi que não. Se eu realmente sou bom, se eu realmente quero estar no topo, eu não posso me preocupar, eu posso ensinar. Né? Então, hoje eu quero que, por exemplo, os meus alunos lá da faculdade saiam para o mercado de trabalho e sejam muito melhores que eu. Eu espero de verdade que eles sejam realmente bons. Isso é E eu massa. torço por eles. E eu tenho alunos meus que são realmente bons, que saíram, que fazem... Eu tenho um caso que é muito afetivo a mim, que é... Eu sempre sonhei em ser, depois da fisioterapia, ser fisioterapeuta esportiva e trabalhar só com isso. Só que é outra bolha que você tem que furar. Você tem que furar a bolha de ser mulher e trabalhar com fisioterapia esportiva. Não é fácil. Eu tinha que furar a bolha de trabalhar com um nicho tão específico, afunilar tanto um serviço dentro de uma cidade tão pequena. Fica mais complicado ainda. Mais complicado ainda. Então, ainda na graduação, como professora de fisioterapia esportiva, um aluno meu, egresso, hoje ele é fisioterapeuta do Baraunas. Né? O TCC dele, fui orientadora de TCC dele, do Lucas, faço questão de falar o nome do Lucas. A gente trabalhou em cima a gente foi lá no Baraunas, viu um problema, trabalhou em cima das lesões, e o Lucas saiu da faculdade para ser fisioterapeuta esportivo. Que legal. Coisa que eu demorei assim, uns 5, 6 anos para conseguir. O Lucas saiu e eu fiquei extremamente feliz. Sinal que tá dando certo. Você tá conseguindo capacitar pessoas que estão ficando melhores que você. Sim, e sem inveja, sem briga, sem ganância. Acho que dá para crescer todo E mundo. sobre a faculdade? Hoje, ela prepara os fisioterapeutas para se tornarem empreendedores? Vai começar a arrumar uma confusão, né, Natan? Você sabe, né, disso? É uma pergunta muito, extremamente intrigante. Vamos começar a Mas eu apertar vou um pouquinho, responder. né? Você sabe que eu tenho Eu um sei que quadro você no vai. meu Instagram que eu comento lá, é Paz e Polêmica, o Eu nome sei do que você quadro, vai né? responder. Eu gosto. Isso é tão legal, sua pergunta é muito boa, porque é justamente isso. Na minha época eu não tive. Eu não tive esse Hoje tem preparo, isso? hoje a gente tem. Bom, Assim como a gente tem, por exemplo, a introdução da inteligência artificial dentro da área da saúde. que bom. E como que é essa preparação hoje? Hoje a gente tem, eu só posso falar do meu mundo, da minha bolha lá, Sim. da instituição, né? Sim. Nós temos uma cadeira de gestão e empreendedorismo, Bom. que eles são, como que eu posso falar? Instruídos a essas questões. Eles são realmente questionados, instigados a entender. Por exemplo, quando eu saí, eu fiquei, não sou mais CLT, como que eu vou me aposentar? Eu não sabia como, eu fui estudar, Sim. né? Tanto fui estudar para saber. E aí depois eu montei um estudo de Pilates, mas aí como é que eu vou manter um estudo de Pilates? Como que faz para gerenciar, por exemplo, no meu caso agora eu tenho 2 fisioterapeutas trabalhando comigo. Aí como é que eu pago elas e mantenho e pago um salário justo e honesto e tenho um lucro bom também, mas eu também não preciso explorar as pessoas que pagam. Entendeu? Então hoje lá na graduação mesmo eles já saem com essa visão. É claro, não vou Não ser é uma hipócrita, preparação, mas é uma pincelada que antes não tinha, né? mas é um alerta de dizer, olhe, você precisa. E a gente, como corpo docente, como professores, né, que a gente se conhece, a gente instiga muito isso. E eu vivo dizendo, a nota 10 não vai tratar ninguém, não vai arrumar paciente. As pessoas não sabem quanto eu Isso é tirei na forte, prova né? de esportiva. Isso é forte. Você tem que ter um insight de pessoas, de trabalhar de pessoas, Pessoas. de conseguir agregar serviços e de vender. Tem que saber vender também. E vender E serviços. você tem que ser humano, né? Não adianta você, como você falou, você fazer uma prova e você não conseguir dar um bom dia a alguém. Não conseguir abraçar um paciente, né? E assim, eu tenho, para mim, eu vendo serviços, né? Eu vendo produto. Que você trabalhar com pessoas é algo muito delicado. Porque, querendo ou não, você acaba se preocupando com o seu paciente, ligando para ele, falando com ele. E eu estava até comentando com o Rebeca há uns dias atrás que
A fisioterapia é como se você fizesse um milagre na pessoa, né? Imagine você tratar uma pessoa que não anda, Érica. Imagine. A pessoa chega no seu consultório de cadeira de roda. Teve um trauma na panturrilha, vamos se dizer. Você não vai tratar ela e ela não vai voltar a andar? Sim. Isso não é algo incrível, não é? É fantástico. Maravilhoso. As pessoas especulam muito sobre a medicina de fato, né? É porque a medicina salva vidas. Mas eu costumo dizer que nós fisioterapeutas, a gente restitui o sentido da vida. Porque não basta eu só estar viva, vegetando, sem uma função. E aí, mesmo que os códigos de ética, moral, das profissões da saúde digam que a gente não pode ter vínculo com o paciente, aí eu me questiono sempre até onde, gente? Até onde? Por exemplo, hoje eu consigo trabalhar com fisioterapia esportiva e, assim, uma lesão muito comum, que todo mundo já deve ter escutado, é a lesão do ligamento cruzado anterior, do LCA. Onde que é essa lesão? No joelho. No joelho. Tipo, jogador de futebol vive tendo. Quem é, assim, do esporte, Sim. você já escutou. Já. Em casa, no caso. Né? É uma lesão que demora 9 meses para tratar. É uma lesão que nas primeiras 2 semanas, no mínimo, eu vou estar ali com o meu paciente 5 vezes na semana. Como é que eu não vou fazer vínculo com essa pessoa? Difícil. Existe uma complexidade entre as lesões, por exemplo, você falou de uma aí que é um ligamento do joelho, né? Existe também a lesão muscular, né, que seria só no músculo, e existe também aquela no osso, né, que seria a ortopédica, é assim? Isso. E cada uma tem uma complexidade diferente? Uma complexidade diferente, um tempo diferente, um tratamento diferente. Eu tive uma há um tempo atrás no vasto lateral. Eu não sabia que demorava tanto, mas pelo que eu me lembro, eu acho que foram uns 3 a 4 meses para eu conseguir me recuperar dela. E geralmente é esse tempo mesmo? Sim, depende do grau da sua lesão. As lesões musculares, que for o seu caso, também tem graus de complexidade, de mais, como posso dizer, superficiais a mais profundas. Então, isso tudo vai variar, mas é comum que No dure caso, esse essa tempo. minha não foi tratada. Esse tempo foi de recuperação do próprio corpo. Ele Sim. foi recuperando sozinho até eu sentir que tinha sido sanada a dor, né? Onde foi Entendi. lesionado. Então, muito possível que com a fisioterapia adequada, você teria Sim, voltado mais bem rápido. antes, né? Entendi. Que aí, na fisioterapia esportiva, a gente realmente pensa assim, que tempo é dinheiro, né? Porque a profissão dos caras, das garotas, é jogar. Se eu não estou jogando, Tá parado. parado. Ontem à noite eu atendi, por exemplo, um atleta de futebol que falou, Érica, dá um jeito aqui que eu torci o tornozelo e assim, eu tenho que ganhar dinheiro. Final de semana que vem eu tenho que estar jogando porque eu tenho que ganhar dinheiro. E eles ganham por jogo, né? Quando é amador, geralmente sim. O atleta amador é aquele que tem uma vida normal, comum, que sai para trabalhar, que geralmente é CLT, e que joga porque gosta, porque tem ali um talento, mas que ganha. Fatura quando joga. Não tem Interessante. ali uma carteira assinada. Não tem um salário fixo. Um salário fixo. Entendi. Érica, como está a questão da fisioterapia na mente das pessoas hoje em dia? Porque nós percebemos que, em nosso tempo, as pessoas elas têm se cuidado mais, né? Tem uma turma que hoje está correndo, isso não é só na nossa região, acredito que é a nível mundo, né? A corrida, ela está muito em alta, né? Hoje a gente consegue ver as cidades, os interiores já fechando avenidas para que pessoas comecem a treinar, e isso é maravilhoso. Claro, são mais pacientes, né? Imagina um monte de gente despreparado correndo no meio da rua. Mas Dá o olha, quê? Dá paciente, pô. Uma das, no- Verdade, faz sentido. uma das nossas grandes áreas de atuação é promoção de saúde e prevenção de lesão. É antes de você se machucar, você já pode ir pro físio. Mas ninguém vai investir antes. Galera que entra aí pra correr na rua é amador e não quer investir antes em um profissional Essa é a importância daqui, ó, da internet. de esclarecer as pessoas, né? Esclarecer. Porque eles não vão. E aí, vejo, somos ali a geração que está se inspirando a praticar esporte. Se você parar para pensar, pós-pandemia Covid-19, nós tivemos vários booms. Sim. Ciclismo, crossfit,
beach tênis. Vários. Natação tentou entrar, não pegou muito pela complexidade. Corrida esse ano. Corrida tá ano forte mesmo. Muito forte. Então, assim, a gente é a geração que está... Se cuidando, né? Ou é para ser, né? Sim. Mas um contraposto que me pega e me faz parar para pensar, para às vezes debater muito. Eu lembro que você falou uma vez nos meus vídeos no Instagram, você devia fazer mais vídeos, mas é tão complexo porque, ao mesmo tempo que a internet nos abriu portas para a gente vender, para a gente informar, você entende que abriu portas para quem vende, para quem dá informação errada também. Sim. E aí eu também vejo que nós somos a geração que está vindo aí, ela topa tudo por dinheiro. Isso é verdade. E não acho tão legal. Mas baseado em quê? Em que, por exemplo, questões realmente éticas. Tem uma grande galera vendendo tratamento que não funciona, mas vende bem. Vou falar a primeira polêmica da noite. Ventosa terapia. Não agrega muito, né? Assim, ó, ventosa não trata dor, ventosa não trata lesão muscular, ventosa não trata tendinite, por É como exemplo. se fosse um paliativo que não Isso. funciona. Vai aliviar Mas naquela vende. hora, mas não resolve. Mas vende, E né? vende. Não é vendável? Vendável. O pessoal chega lá na clínica, você faz ventosa? As pessoas gostam até da marca, né? Até da marca, para exibir, Eu já percebi, já. entendeu? O cara Aí bota a a camisa regata pra Isso. mostrar que tá com as bolas vermelhas. Não, pelo amor de Isso. Mas Deus. não fica, pô. Nem casa. Eu faço e ninguém sabe, né? Tranquilo. E aí a gente tem tantas outras coisas, por exemplo, aquelas famosas fitinhas coloridas, kinesio tape, não segura a articulação de ninguém, não reforça o ligamento de ninguém. Isso não, quem está dizendo não sou eu, a Érica. Não sou eu que estou falando, só estou reproduzindo o que os artigos científicos falam, né? O que os grandes trabalhos, que tem pessoas específicas para estudar, avaliaram e viram. E aí, por que a gente não vende isso? Eu não falo tanto disso porque realmente eu sou cancelada. Já fui várias vezes. Por dizer que não funciona, Por dizer né? que não funcionam. E isso é difícil até dentro de sala de aula. Sim. De alguns alunos dizer, lá vem, pronto, nada funciona também. Poxa, É interessante. É porque as pessoas compram a promessa, né, Érica? Ah, isso aqui, essa ventosa vai dar certo para isso, aquilo. Aí um curso, vamos dizer, um tratamento tal, vai X valor, a pessoa compra a promessa. Muitas vezes nem faz, nem entende o que fez e por aí vai, né? isso. E ao mesmo tempo que eu bato nessas teclas, eu sou a profissional que eu preciso ganhar dinheiro. E que eu preciso vender. E entrar na trend da internet. É complexo, viu? Então, é complexo. E aí, eu vejo que nos falta esclarecimento. Por exemplo, ventosa. Érica, você não tem no seu consultório? Tenho. E eu explico, olha, não é ventosa que vai te tratar. Isso. Aí eu passei, mas eu queria fazer. Érica, eu disse, ok, você tem o direito de querer fazer. Claro. E se você está me pagando por um serviço que não vai te trazer mal, não vai retardar seu tratamento e nada, eu vou fazer. Mas eu explico. Então, isso é um papo de honestidade. Na internet, nem todo mundo é assim. Verdade. Olha o boom da corrida. Quem não quer vender um tênis de placa? É Já isso. parou para procurar quantas lesões os tênis de placa ou aqueles tênis lá de R$2.000 com várias tecnologias sabia. previnem lesões? Previnem? Não. Nada. Um dia desse eu calcei Só, um lá em casa. só para vender. Mas é vendável. Porque todo mundo quer ter o tênis da moda. Né? A gente quer ir correr na Rio Branco Um tênis com de um tênis amor, legal. É massa. financiado no cartão. Mas olha, se eu digo assim, Vinícius, eu tô te vendendo tênis porque é bonito, da moda e confortável. Mas olha o que é que eu te vendo melhor. Te vender um tênis aqui, previne lesão, acosta teu pé. É isso aí. Eu não sabia disso, que o tênis não era eficaz. Na verdade, eu já tinha escutado a promessa do tênis, né? Você Eu não escutou a sabia. promessa. A promessa, é. Inclusive, o meu cunhado estava na minha casa de férias esses dias e ele comprou um e eu calcei em casa e realmente o tênis tem tipo uma bolha, né? Aí ele falava, olha, Vinícius, corre aí em casa. Eu andei.
É algo muito diferente. confortável, É muito muito, bom. muito Pronto, confortável. e eles são. E nesse requisito, eles cumprem com o combinado. Eu tenho um tênis desse, tá? Mas assim, eu não tenho para prevenir lesão. Eu tenho porque realmente é confortável. Então é muito. Quem não quer um carro confortável, uma cadeira confortável? Por exemplo, eu tenho uma cadeira dessa para estudar, porque é confortável. Mas essa cadeira vai me impedir de ter dor nas costas? Não. É o tênis, não vai me impedir de ter dor no pé, lesão. Né? Eu acho que falta mais um esclarecimento mesmo do que a gente está vendendo. E aí, às vezes, a gente quer ser um pouco mais íntegro, posso dizer assim, mais transparente, melhor dizendo, mais transparente, mas não é tão vendável. Érica, eu sou muito apaixonado por esporte, no caso, né? E eu pratico diariamente. Quando a Rebeca entrou na faculdade, eu comecei a entender um pouco mais sobre fisioterapia, de tanto ela ir para a faculdade, voltar a trazer notícias, né? Novidades de lá. Teve o tempo que um atleta de fisiculturismo chamado Chris Bumstead, ele passou um ano inteiro se preparando para competir no Mister Olímpia, que foi o último que ele ganhou, e após isso ele se aposentou. E eu comecei a ver os treinos dele na internet. Eu achava interessante porque, religiosamente, 2 dias na semana ele treinava com fisioterapeuta. Eu achava incrível aquilo. Só que eu comecei a enxergar isso porque Rebeca trazia a informação que fisioterapia era importante, né? Para treino, para tudo, né? E eu via ele fazendo os treinos com o elástico. Desculpa, Érica, como é que chama aquele elástico, né? Teraband. Pronto. Os treinos de salto, todos os Pliometria. treinos de fisioterapia ele fazia. Então, 1 ou 2 dias na semana, ele treinava fisioterapia para ser campeão do Mister Olímpico. Que coisa interessante, né? E aí, Como é top a Tá fisioterapia, alongamento, incrível. Passava os metais. Aí eu perguntava, Rebeca, o que é isso? Ela falava que era liberação miofascial. liberação. Diga então, o cara fazia o exercício de peito, aí quando terminava, uma pessoa passava Fazia a uma liberação. peça Que incrível, dói. né não? Aí ficava vermelho e tal. Só que a gente vai conseguindo entender o que é fisioterapia quando você começa a prestar mais atenção, né? Porque E aí quebra também um grande paradigma que eu tento quebrar. Eu luto muito para isso. Eu queria tanto que as pessoas conseguissem nos ver com esses olhos, porque geralmente elas nos veem não que não fazemos sim massagem. Fazemos sim massagem, mas não fazemos só isso. É impossível colocar alguém para voltar a andar com massagem. E aí na academia, às vezes eu estou treinando e eu aumento o volume do fone para não responder, mas eita, peso de fisioterapia. Porque tem tanta gente que vai lá na clínica, lá no consultório, e sai de lá assim, tá bom, tô acabado, já não aguento mais, pare. Porque a gente trabalha com alta demanda de volume também. E disseminar esse conhecimento, que a gente só faz massagem, aplica choquinho. Faz massagem, aplica choquinho. Faz massagem, aplica choquinho. E a gente é tão mais que isso. E eu luto muito para quebrar isso. E eu sou questionada, às vezes, pelas pessoas que estão ao meu redor. Ô, Érica, mas você vende mais fazendo liberação miofascial, maço, ventosa. Você vende mais que se você publicar no seu Instagram. Mas eu ainda me seguro para não publicar, para ver se eu tento quebrar. Eu tenho muitos dentro de mim. Que um dia a gente vai conseguir vender fisioterapia de qualidade. É porque a ventosa é mais vendável, né? O resultado rápido. Não, aqui é agora, já resolve. Então o pessoal quer isso. Ninguém quer um processo. Ninguém quer seguir um tratamento. A pessoa quer aquilo que é um resultado rápido. Que é para agora. E eu tenho uma curiosidade em relação ao Pilates, né? Voltando lá para a sua cidadezinha do interior, onde você tem o seu negócio. Eu não entendo de Pilates, mas eu queria entender qual que é os principais benefícios do Pilates para a saúde. Ok. Primeiro que o Pilates é um exercício de demanda de força, tá? Muito igual a musculação, ele demanda força, porém ele tem uma base toda movida por o que a gente chama de contrologia. Na cabeça de Joseph Pilates, que é o criador do método, o corpo e a mente eles precisam funcionar juntos. E quando eu falo corpo e mente, é corpo, mente e respiração. Né? No Pilates, todo exercício tem um começo e ele termina nesse começo. Então, ele é cíclico.
ele volta. Então, enquanto você, por exemplo, alonga, você está numa respiração correta, você está trabalhando exercícios de força, por exemplo, como na academia, mas com a coluna em posição correta. Ele trabalha muito posturas, por exemplo. E onde entra a associação corpo e mente? Corpo e mente. Justamente isso. Por exemplo, deixa eu pensar aqui no exercício bem mais perto do cotidiano para a gente conseguir fazer essa associação aqui. Por exemplo, se eu falar assim para você, alonga e pega na ponta do pé, você vai baixar a cabeça e vai lá na ponta do pé e vai pegar, não é? No Pilates a gente não funciona assim. Quando a gente falar isso lá, a gente vai pensar, porque a gente vai desenvolver um processo de puxar o ar, soltar o ar devagar para que ele dure o movimento inteiro, até pegar na ponta do pé. Eu vou grudar o queixo no peito, vou enrolar vértebra por vértebra da coluna e descendo, ainda soltando o ar, eu vou pegar na ponta do pé para chegar no alongamento. E quando eu voltar, eu tenho que fazer a mesma coisa o inverso. Eu vou desenrolar vértebra por vértebra, os ombros, depois tirar o queixo do peito para chegar lá em cima de volta. Então, são processos. E isso não significa que é só isso. Os processos vão ficando mais difíceis. Como, por exemplo, se você pesquisar aí na internet, é muito fácil de encontrar, nos avançados de Pilates, as pessoas de cabeça para baixo. Em exercícios que a gente chama de inversão. E é extremamente difícil ficar de cabeça para baixo, respirar, pensar no que vai fazer, contrair o músculo certo. Então, ele trabalha muito com isso. Né? E no lugar de termos cargas fixas, a gente tem uma carga que é variável, porque lá a gente tem mola. E aí vai no princípio, quanto mais eu estico, mais ela tá pesada. Então trabalha com cargas, mas não seriam pesos, é com molas, né? Com molas lá. E aí a mola vai, mas tudo que vai, volta. E se você vai rápido e com força, ela volta. Por isso que tem que respirar, né? Por isso que tem que respirar. Por isso E que tem se que concentrar pensar. no movimento, né? E Que se coisa concentrar interessante. no movimento. Isso pode me ajudar até na musculação. Ajuda muito. Porque geralmente as pessoas da musculação, elas fazem o que a gente denomina de respiração errada. Né? Prende o ar na hora que não poderia prender. Exatamente. Esquece de ativar ali o abdômen para dar mais força. Eu tenho muito no cuidado tronco. com musculação, porque eu acho ridículo quem treina errado. Hoje eu não falo mais nada, porque eu já tenho uma certa idade para estar em uma academia, né? Mas é tão interessante você ir treinar, né? Você ir para academia, pegar o peso correto, fazer o movimento correto. Você chega na academia, você começa a se espantar com algumas coisas, né? Pessoas jovens demais, levantando pesos exorbitantes. E aquilo ali gera lesões e Mas até aí morte muitas vezes, né? vai muito do que o Nathanael falou. Sim. As pessoas não querem um processo, É, querem um resultado. Resultado rápido. E não vem, né? não. E a questão do Pilates lá. O que é recomendado para quem vai iniciar o Pilates? Semanal, mensal, quantas vezes por semana? Como é que é o período? Uma periodicidade para ter algum resultado? 2 dias na semana. 2 dias na semana. A gente diz que em 1 mês você já sente resultado. Em 3 meses, as pessoas que estão ao seu redor vão começar a ver esses Quais resultados. seriam os principais benefícios? A gente lá, o meu público hoje é muito para coluna. Muito. Acho que Então, meio que consegue tratar lesões na coluna. sim, 70% do meu público é alguém que veio porque tem algum tipo de dor na coluna, que a gente consegue trabalhar muito a musculatura do tronco da coluna. Então, as pessoas chegam lá para melhorar a qualidade de vida, porque estão com a dor, com algum problema. E o que eu tenho visto lá é que a gente consegue agregar ainda mais, porque geralmente são pessoas que ali naquele espaço formam amigos. Convivência social. Diferente da academia, a gente se encontra geralmente para treinar, eu, você e Rebeca, e a gente se fala, se cumprimenta. Mas quantas pessoas tem ali ao nosso redor que eu basicamente só conheço você e Rebeca lá, Sim. na academia, aqui, né? No Pilates não tem como, é intimista. Nós temos ali uma turma de no máximo 5 pessoas no estúdio. Então, são 5 pessoas, 4 pessoas que vocês vão se ver 2 vezes na semana. E a gente começa a desenvolver vínculos mesmo lá.
E como, falando hoje como empreendedora de fora, eu comecei a perceber o quanto hoje os nossos eventos sociais lá são importantes, que são eventos sociais, né? Hoje a gente tem por obrigação de desenvolver, no mínimo, 2 festas no ano. Uma festa de São João, que elas vão, fazem quadrilha, é barato. E uma confraternização no final do ano, porque as pessoas querem se confraternizar. Né? Eu achava um ano, eu sei lá, não, muito gasto. Gastei muito ano passado. Não vou fazer, não. É um investimento. Me arrependi muito. Porque é um investimento. É um investimento da nossa marca, do nosso trabalho de divulgar. E é um investimento das nossas pessoas. Dizer, olha, obrigado por estar aqui. E a gente proporcionou algo também de bom para vocês. As pessoas gostam de se sentirem importantes. Sim. Isso é bom. Uma outra pergunta sobre o empreendedorismo. Hoje, apesar de você já ter me dito que existe uma cadeira voltada para a capacitação dos empreendedores, na verdade são 2 perguntas. A primeira, quem que é o docente responsável por essa cadeira? É um professor formado em fisioterapia? É um empreendedor? É um vendedor? É um gestor? Ele vai longe, né? Ele vai. Ele é desses. É um professor do colegiado, mas geralmente se opta por um professor que já é empreendedor. Sim. Que Isso consiga de sua área de afinidade. Sim. E aí, na disciplina de empreendedorismo, não sou eu a professora dessa disciplina, mas eles visitam espaços, por exemplo, estúdios de pilates, clínicas, eles têm essa vivência. Né? Já teve profissionais que são muito bons no marketing digital, né? Nas mídias, leva para lá, dá palestra. Ó, o que é que precisa para me ter um Instagram forte hoje? O que é que eu preciso para ter visibilidade? Eles têm esses momentos. É rápido, é uma iniciação, mas existe. Bom, antes nem tinha, né? Já eu temos não muita tinha. coisa. Eu fui, era mato. No meu tempo, eu fui mesmo. E, apesar de ter sido implantado isso, qual que é a porcentagem dos formandos que se tornam empreendedores hoje no mercado? Você pode fazer um levantamento aí para mim dos últimos 3 anos, para ser mais recente? 3, 5 anos. Eu não vou saber. Você não tem nem noção nem para chutar uma não base vou saber. assim? Com certeza a minha coordenadora vai saber, porque a gente tem um controle dos egressos, né, quando saem do curso. Sim. Até para o governo mesmo, o MEC precisa saber disso. Entendi. Porque é um termômetro para o MEC. Claro. Se você está formando profissionais que não atuam, é uma coisa errada. Tem que entender o que, é que essa galera está fazendo quando sai de lá. Então, eles respondem questionários com 1 ano, eu acho, é 6 meses, porque foge um pouco da minha alçada, sim, mas existe isso, esse termômetro. Mas assim, do contato que você tem com o pessoal que passou pelas suas turmas, você vê a galera conseguindo progredir nisso aí? Sim. Em todas as faculdades existe isso? Em todas, é para ter. Pública e particular? Consigo te dizer de certeza particular. Sim, particular. Interessante. É porque teve um amigo eu não vou falar o nome, que se formou em engenharia e foi trabalhar de telefonista. O que você está fazendo aí? Sai daí, cara, você é engenheiro. E aí eu costumo... Interessa do cara não se desenvolveu, né? Como é que pode? Você pode perguntar a Rebeca, eu gosto de agradecer quando você diz que eu sou bem vista, assim, sim, que eu gosto, mas é porque eu gosto mesmo de sentar com os alunos na hora do almoço e conversar e falar sobre a vida. No meu primeiro dia de aula, eu sempre digo assim, ó, vocês querem me conhecer? Meu currículo você lê lá no Lattes, né? Sim. Mas eu sou a menina que sou lá do interior, que ama a minha cachorrinha, que moro com a minha mãe ainda, lá, e aqui moro só, que vivo nessa vida de ir de volta, que eu gosto de ir na festa, mas gosto de viajar, tenho um hobby de ler livro. Então, assim, eu sou mais do que só fisioterapeuta. Eu gosto sempre de dizer isso a eles. É um ser humano que está ali dando aula e a gente passa muito tempo junto, né? Isso é verdade. Ali 4 anos de graduação é muito tempo. Então, a gente precisa ver também o ser humano que está sentado para estudar. Sim. Né? Ter essa sensibilidade. E eu vejo muito assim, eu digo a eles, olha, bota para acontecer. Né? Eu tenho um caso recente de uma aluna minha que ligou para mim e disse assim, ô Érica, eu estava pensando aí em tirar um ano sabático, mas apareceu uma proposta de emprego. Eu falei, ô filha, você é herdeira? Rica, ganhou na Mega. Não existe ano sabático, mulher. Acaba com isso. Deixe de loucura. Vá trabalhar.
E aí, uns meses depois, alô, Érica, tá dando tudo certo. Eu, ó, maravilha. Depois, quando você conseguir ter uma renda passiva, de algum modo, não trabalhar e ter dinheiro, aí você tira férias. Sei lá, tira férias daqui um ano, uma semanazinha. Mas assim, a gente não deixa passar. E eu digo muito a eles, o diploma não garante mercado de trabalho. Porque se eu botar meu diploma dentro de uma gaveta, Já era. ficar lá, vai pegar mofo. Não vai funcionar. Verdade. Eu tenho que ir, eu tenho que ir de algum modo, eu tenho que ser visto. Lembrado, não sei. E do seu hobby aí de ler livros, me diga 3 livros bons aí que você gosta de ler, que você já leu. É dos meus hobbies ou dos livros que eu leio para acrescentar? Vamos lá. Porque eu tenho 2 vertentes de leitura. Ah, entendi. Vamos lá, vamos falar de desenvolvimento, que seria para acrescentar. Ah, muito bom. Mas depois você pode falar do hobby também. Um livro que não parece, mas me bateu muito foi A Sutil Arte de Ligar o Foda-se. Bom, Porque me bateu justamente... Olha, não parece. Esse livro é incrível. Né, mas porque as pessoas não dão muito valor para ele, não. Esse livro é incrível. Esse livro me bateu do quanto eu preciso pagar o preço. Aquele capítulo do baterista que corta a mão, né, que sangra de tanto que ele treina para acertar. Sim. Isso me bateu muito. A gente não está tão disposto, será? Será que a gente está disposto a pagar esse preço? Então, isso me fez... Esse livro foi um dos que me fez pensar muito, muito mesmo. Esse livro é incrível. Muito bom. E aí, meus hobbies, por exemplo, eu sou muito fã de Harry Potter, sou Potterhead, assim. Em êxtase. A minha criança que não conseguiu ler é a adulta que que Sim, conseguiu que ler comprou todos, o que livro. comprou, que vai no cinema, que tá. Legal. Né, eu vou lá, então. Não sabia já, disso. já é. lançou o novo? Tinha um para Vai sair lançar agora, a série no final do ano. série. Então Sério? já tô Final do muito ano. emocionada. Tá já tô super assim, ó. inteirada. Que legal. Eu não sabia desse seu lado, Erika. Eu tenho esse lado. E tenho essa vertente de realizar alguns sonhos de criança. Ah, legal. De ter algumas coisas que eu não tinha. Vai para o que tu quer, não sei. Eu vou querer aqui porque faz sentido. Agora eu posso. Agora né? eu posso, então. Perfeito. E desse pessoal aí que você fica responsável por eles, né? De certa forma tem essa cadeira que você capacita, que você induz eles a alguma coisa. Você é mais dessa área de induzir eles a empreender ou mais a procurar um emprego? Como é que você trabalha mais? Porque, querendo ou não, quem leciona tem esse poder, né? Você tem esse domínio aí sobre Tem que falar. a sua turma. Meu Deus, ele é pesadíssimo. Ele é. Vamos lá. Eu sempre gosto de mostrar na vida. Eu gosto de mostrar as situações e você toma suas decisões. Esse tal de influenciar, não sei se eu sou muito de influenciar. Eu sou de... Primeiro que eu jogo limpo com eles. Acho que tem horas que é até demais. Falei, oh, meu Deus. Eu sou aquela que vai dizer assim, ó, isso não tá nada bom, apaga. Sabe? Não tá bom. A Rebeca, minha orientadora de TCC. Eu falei, ó, eu vou corrigir tudo, porque quando a gente for lá na banca, a banca vai escrachar. Então, se é de levar... Leva logo agora. Leva de mim, vamos consertar isso aqui, vamos deixar tudo bom. Né? Eu sou isso, ó, não tá bom. Não inventa, não tá bom. Sou bem assim. É muito exigente, muito metódica, muito Responda. perfeccionista. Responda aí, Vinícius. Ela é exigente. Muito perfeccionista. Exigente. Ela desenvolve, né? Porque eu acho que a gente tá lidando com vidas. A gente tem uma margem de erro muito pequena. Sim. É uma responsabilidade certeza. grande. Quase nenhuma. Né? Nossa margem de erro é Quase nenhuma. muito pequena. Então, sim. Mas entendo também, dentro da minha docência, por exemplo, eu tenho uma sala de 25 alunos. Não são 25 que vão para fisioterapia esportiva. Né? Então, eu também consigo enxergar isso. E aí eu tenho os que vão, que eu já te falei, eu vou cobrar muito mais de vocês. E não é assim, não vou fazer uma prova diferente. É no dia a dia. E aí, o que você pensa sobre isso? Eu deixo você pensar. Então, aí, voltando à pergunta do influenciar, Érica, eu não sou a fisioterapeuta concurseira. Eu sou a que quer empreender. Bom, E que não quer ter um patrão.
e nem uma hora certa para trabalhar. Por mais que, para ser professora, eu preciso ser CLT. Sim. E eu digo muito, gente, a fisioterapia é algo, para mim, fantástico, que eu realmente faço por amor, com amor, quer dizer, eu faço com amor a fisioterapia e é meu ganha-pão principal. O Pilates é um empreendimento meu, que digo que eu sempre almejei ter uma renda passiva. A docência, eu sou apaixonada pela docência. Se a gente for pensar em vale a pena financeiramente você vir lá do Ceará para cá só ensinar na faculdade? Não. Nenhum contador, Faz por nenhum economista diria que vale a pena. Mas eu amo, eu me sinto bem, eu me sinto próximo das pessoas e eu enxergo algo a mais. O meu network aumentou 100% quando eu venho para a docência. Isso é bom. Claro. Então, hoje, a docência ela tem um papel muito maior para mim do que só ganhar dinheiro. E eu não sou fisioterapeuta concurseira. Mas eu sempre digo, hoje eu divido um apartamento com o meu amigo Natanael, que ele é um fisioterapeuta brilhante, e aí Natanael é o menino dos concursos, né? Acho que nesse comecinho de ano ele passou em 4. Legal. E aí a gente não precisa comparar quem é. Um dia a gente estava conversando, somos muito, muito amigos mesmo. Ele falou assim, amiga, você já parou para pensar quantos nossos sonhos de 10 anos atrás, quando estávamos na faculdade, nós já realizamos? Quase todos. A gente parou para a gente lembrar. A gente sonhava isso, em ser fisioterapeutas, em ter um reconhecimento, em viver de fisioterapia. Eu lembro que a gente sonhava em comprar um carro. Eu lembro disso. E quando o Natan comprou o carro dele, eu chorei, eu pulei. Quando eu comprei o meu, eu liguei para ele. Eu passei lá na casa dele e buzinei. Ele, não acredito. E a gente comemorou essas vivências juntos, de caminhos diferentes. Eu fui empreender e ele foi passar em concurso. E tá tudo certo. Tá Tá tudo ótimo. certo e é assim que funciona. Algumas pessoas vão querer empreender, outras vão querer e não vão conseguir. E outras vão querer um concurso, vão querer essa sensação de estabilidade, né? De estar mais tranquilo e tá tudo certo. Cada um segue. Muito viável. Tem Érica, gente que vai você- querer os dois. Sim, tem gente que vai querer os dois e não tem nenhum problema. Nós podemos tudo o que quiser, né? Você tem alguma pessoa que você, nessa área ou em outra, que você se espelha nela, que você busca como norte, como referência? Tem alguém assim que seria uma referência para você? Eu tenho até uma história engraçada sobre isso. Pode contar. Em outubro do ano passado, eu botei na minha cabeça que eu Até ia fiquei curioso com essa pergunta. pro o maior congresso de fisioterapia esportiva do Brasil e da América Latina, lá em Brasília. E umas 3 pessoas muito doidas de dinheiro da cabeça disseram assim, eu vou também. Rebeca tava. E aí fomos. E me perguntavam assim, o que é que tu vai fazer lá? Eu disse, eu vou pro meio de gente que eu quero ser um dia. Né? E uma frase que eu digo isso dentro da sala de aula, eu digo isso em todos os lugares da minha vida. Se você é o melhor da mesa, levante-se. Você não tem mais o que aprender, você já é o melhor. Mude de Levante, mesa. você tem que sentar na Vou mesa fazer que isso você também. não é o melhor. Você tem que sentar na mesa que você não é o melhor. E aí a gente foi lá em Brasília e eu me deparei assim, meu Deus, como eu sou pequena. Eu estou engateando na fisioterapia esportiva e tem uma galera aí voando. E, então, assim, eu não tenho só um, eu tenho vários. E quando eu digo isso é sentar na mesa, eu volto de Brasília e para a gente ser especialista de fato e de direito em algo na fisioterapia, nós temos que passar numa prova do conselho. Parece um concurso, né? Só que a gente não ganha um salário quando passa. Ganha um título. Eu voltei e falei assim, eu vou passar na prova dos especialistas de fisioterapia esportiva, porque o próximo congresso, no ano que vem, eu vou como especialista e como sócia da Sociedade Nacional de Fisioterapia Esportiva, porque eu quero sentar lá na mesinha deles. Porque eu percebi que na hora de tirar a foto, chamo os sócios, e a gente tava lá como o quê? Fisioterapeuta, estudante. Quem é esse povo aí, homem? Ninguém nem liga para esse povo. Não vou nem escutar esse povo aí. Então, esses espaços. Então, eu tenho assim, um grupo de pessoas. Né? Eu posso passar aqui a noite citando muitos nomes. E aí, de fato, eu gosto muito de dizer, são pessoas muito melhores que eu. Isso é bom. Você sentar em outras mesas, conhecer outras pessoas, abre a sua mente, né? Do quanto você ainda pode evoluir. E é como você disse, é diferente de você estar numa mesa que você é o mais inteligente. Você não tem mais nada para aprender, né?
Não tem. E aí, lá no interior, ainda tem muito isso, infelizmente. Essa briga de ego. E às vezes chegam e assim, fulano falou que tu não era melhor, não. Aí fulano falou que tu era melhor. Mas fulano ali... Eu disse, gente, mas eu nunca falei que eu era melhor. E eu não quero ser a melhor. Porque o melhor não aprende com ninguém. Então, assim, eu quero estar em constante não sendo a melhor, para querer ser. Eu quero constantemente estar querendo ser a melhor. Justamente para isso, para aprender. E é uma coisa que eu digo para os meus alunos, gente, vocês vão fazer um curso, né, fora da faculdade, vão para o melhor. Eu lembro que lá na época do supermercado, eu já fazia cursos, assim, naquela época, o curso de um salário mínimo. Como é que a pessoa ganha um salário mínimo faz um curso de um salário mínimo? Eu juntava. Porque eu lembro que uma das minhas grandes referências na fisioterapia é o Rogério Liporassi. Ele é fantástico, ele estuda fisioterapia esportiva, traumato e dor. E o cara é fantástico, de uma mente brilhante. E aí eu falei, eu quero fazer um curso com esse cara. Um belo dia o cara ia estar em Fortaleza. Eu falei, eu só tenho um cartão de crédito e um sonho. Depois a gente paga, né? Parcela. Foi? Fui lá pro curso e conversei, sentei. E eu lembro muito dessa cena que me bateu. Eu estava nos últimos anos da graduação, já assim, no último período já. E ele falou assim, quem que é aqui profissional? Um monte de gente levantou o braço e eu lá. Alguém é professor? Mais da metade da galera da mesa. Aí os alunos, eu e mais 3 pessoas. Aí eu falei, naquele dia eu falei assim, meu Deus, não deveria nem estar aqui. Né? Isso era uma sexta-noite. No domingo eu saí, eu só quero sentar nessas mesas. Foi incrível, foi onde eu mais aprendi. Porque assim, eu só tinha que aprender. Se eu tirasse uma dúvida do lado, estava um professor de não sei quantos anos da Unifor. Professor lá da Unicris. E eu era uma menina saindo da graduação naquela época. Então, só tive que aprender. E desde então... E eu digo isso aos meus alunos. Vocês não vão inventar de ir para um curso. Já sei de tudo isso. Não, vão para onde vocês não sabem. Vão evoluir. E além dessa sua busca, assim, por conhecimento, por evoluir, tem algum projeto futuro que você já está mensurando, planejando, projetando? O meu projeto desse ano realmente era essa aprovação, né, na prova do conselho, para ter de fato o título de especialista, até para quando, não vou mentir, por questão do ego de alguém dizer assim, você não é. Eu sou sim. É um mérito que você busca. Eu Tá tudo sou certo. sim, hoje eu posso dizer, sou a primeira pessoa da minha cidade a ser. Mas, assim, eu penso ainda no doutorado, penso em uma forma de ampliar lá no estúdio, de ver isso. Mas mas posso agregar. Antes do doutorado, eu tenho planos agora pessoais. Eu conversava, um dia desses com a minha irmã, falei, acho que está uns 12, 10 anos que eu dedico minha vida ao plano profissional. Então também tá na hora de dar uma descansada, dar uma viajada, construir algo mais íntimo, mais pessoal e depois ir pro doutorado. Você, no caso, só para me entender, desculpa a minha ignorância, Érica, se formar, doutorado e... Depois tem PhD, mas não te confere título, né? O pós-doc. Mas é um pós-doutorado, mas assim, por exemplo, vamos falar grosso modo, no concurso público. Você não vai agregar salário, por exemplo, valor no seu salário. Né? Entendi. Entendo. Érica, nós, quando estamos aqui nesse podcast, nós damos uma câmera dessa aqui. No caso, seria essa, né, Natália? Dela. Não sei se o Thiago vai deixar tu dar essa câmera aí. Você Eu quer recebo. fazer? Eu recebo. Vamos lá, Érica. A gente gosta de inspirar pessoas. Nós gostamos de motivar as pessoas para que elas tenham um case de sucesso, uma história de sucesso. Como uma garota que saiu do interior, lá do Ceará, e hoje está aqui em Mossoró sendo uma docente, ensinando outras pessoas. E é uma história de sucesso. E nós gostamos de inspirar pessoas com isso. Por isso nós abrimos um espaço meio que breve para você olhar para uma dessas câmeras e passar uma mensagem. Se você tivesse 30 segundos para passar uma mensagem para 1 milhão de pessoas, o que é que você diria?
Vai ter muita gente assistindo e você pode passar essa mensagem olhando para aquela câmera ali que está de frente para você. Primeiro, eu diria, acredita em você. E é assim, é você por você. Você tem que acreditar em você. Você é sua maior promessa, seu melhor resultado. E faça por onde. Não tem como a gente colher os frutos sem antes sujar as mãos na terra, plantar, semear, adubar, para depois colher. Pode demorar, mas vem. E que a nossa plantação e a nossa colheita é única. Tá? Então, é no seu tempo, é do seu jeito, mas que é você por você, que você acredite e que você faça de tudo para que dê certo. Essa seria a minha mensagem. Fazer de tudo até dar certo. Se é o que você acredita. Maravilhoso. Perfeito, Érica. Foi pra gente aqui uma satisfação receber você, conhecer um pouco da sua história, de tudo que você tem vivido, de tudo que você conseguiu galgar aí, tudo que você conseguiu alcançar. É uma história inspiradora. Muito bom entender um pouco da fisioterapia, entender um pouco do Pilates e ver que é uma coisa bem séria que pode ser usada tanto como prevenção quanto com tratamento. E isso foi incrível, vai gerar muito valor para as pessoas que nos acompanham. Obrigada. Gostaria de agradecer por você estar aqui conosco. Esse podcast ele vai ser postado no YouTube e no Spotify, então nós vamos ficar bem velhinhos assistindo eles, né, um dia, se Jesus assim nos permitir, né? Também vamos passar para você os cortes, né, em breve, para que você possa divulgar nas suas redes sociais. Obrigado por estar aqui com a gente. Você quer deixar algum recado para alguém? Algum esclarecimento? Não, eu queria agradecer pelo convite. Foi um prazer lhe conhecer, Natanael. Agradecer também a Rebeca, né? Sim. A Vinícius. Dizer que eu estava bem assim, ansiosa e nervosa esse gente, porque eu assisto vocês. E eu acho histórias tão inspiradoras, realmente. Mas será que eu tenho? Você assiste mesmo? Sim. Me conta uma aí que você achou bem interessante, bem inspiradora. O último rapaz que vocês postaram... Eu sou péssima de nomes. Tá? Ah, não, mas sem problema. Fala a história que a gente lembra o O nome. último rapaz que vocês postaram até essa semana, aquela fala dele sobre o tentar, o empreender, eu achei muito boa. Diego, do Buscapé. Pronto. Eu sou péssima de nome, mas é isso. Então, eu acompanho no Instagram de Vinícius, às vezes ele posta, eu vejo... A viola, né? Né? Mas só uma dica para você, já que você está dizendo que é péssima de nome. Você é empreendedora, você é uma gestora, você é uma docente. Tem como melhorar essa questão aí de nome, certo? Por favor. Primeira opção, não precisa dizer que você é péssima de nome. Quando você reforça isso aí, você vai realmente ser isso aí que você está reforçando. Certo. Mas vou deixar a dica de um livro muito bom para você. Talvez você já tenha lido, não sei. Mas é um de Dale Carnegie, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Lá você vai aprender como tratar com nomes. Vai lhe ajudar com Ótimo, isso aí. porque tem esse grande problema. Tô andando e aí... Érica. Tá bom? Sei quem é. O nome de uma pessoa é para ela a palavra mais importante Com em qualquer idioma. E aí isso me sinto até constrangida quando isso acontece desse apagão. Meu Deus. Mas é tanta gente, né? São tantos alunos, são tantas pessoas. Isso é bom. São mas a tantas conviv- oportunidades de você aprender mais. Eu faço questão de saber o nome dos meus alunos todos. Sim. Ó, tá vendo? Você já faz um esforço e consegue. Tenho certeza que você consegue. Sim, dos meus alunos, dos meus pacientes, todos. Show. E também dos clientes, né? Você é empreendedora. Isso é importante. Pois muito obrigado, Érica. Ficamos por aqui. Você que nos assiste aqui no Spotify, no YouTube, comenta, compartilha, manda esse episódio para alguém que você acha que precisa ouvir essa mensagem. Tamo junto. Até o próximo episódio. Obrigado. Tchau, tchau.